Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui, graças a Deus, com toda a dificuldade que a gente encontramos nessa realidade, mas a gente está aqui, tá pessoal? E, e graças a Deus as coisas, tá pessoal? Vai se encaixando naquele devido lugar, tá? E vamos continuar, né, pessoal? A gente parou ontem, eu gravei o vídeo aí, né? Da minha volta aí que eu tava parado aí para me recuperar. Então ontem eu comecei aí o primeiro vídeo que eu gravei para vocês aí sobre como é que se diz o tema. Lembra do tema ou não, pessoal? Tá esquecido igual a mim, tá? Então, foi o tema que a gente falou aqui, o que é o conhecimento espiritual distorcido? Então, pessoal, a gente estava estudando ontem sobre isso, né? Ontem eu gravei um vídeo, aí vou gravar agora a segunda parte aqui desse vídeo hoje, tá? A gente vai continuando assim devagarzinho, tá? É um tema que eu já venho falando há muito tempo aqui nos meus vídeos, quem sabe. E eu tô indo devagarzinho assim para dar ênfase naquilo que é importante para que vocês saibam, tá, pessoal? Ontem mesmo eu tava vendo uma live, tá? Como é que se diz? Parece que ele era um psicólogo, um psicanalista, né, pessoal? Você vê que ainda essas pessoas, tá, pessoal? Principalmente que saíram desses faculdades, dessas coisas, eles não sabem o que é a mente, ele não sabe o que é a mente, o campo mental e o campo emocional, que é a alma, tá? Então, quando fala na Bíblia ali sobre a alma, eles não entendem que está falando desse campo. Então, esse cidadão está dizendo que a mente estava no cérebro, tal, não sei o quê. Então, faça uma operação no cérebro para ver se você muda o pensamento. Não muda, pessoal, tá? Porque aqui só é uma cachola. Então, esse cidadão estava falando ontem, né? Eu digo, nossa, ainda tem muitas pessoas ainda, tá, pessoal? Não sabe o que é isso. Tá? Então, se ele não sabe o que é isso, o que é a alma do ser humano, ele não sabe o que é ser humano. E é até um colega meu, né, psicanalista, psicólogo, não sabe isso, pessoal. Você entende porque eu sou um psicanalista, um terapeuta, né? Mas eu tenho experiências espirituais. Foi o que me trouxe essa compreensão, tá? Eu agradeço muito a espiritualidade por eu ter passado para trazer esse amplitude, tá? Do conhecimento, esses conhecimentos que não são discutidos aí, tá? Facilmente aí, no meio, né, científico, da psicologia, não são discutidos, tá? Então, é aqui, tá? Espero que esse cidadão ele seja humilde, tá? A gente tá até falando de conhecimento distorcido. Isso é um conhecimento que ele estava passando distorcido, que não é verdade, tá? Não tem verdade aí. Não tá no cérebro. A gente usa o cérebro, aqui é só uma capa que a nossa consciência está usando, tá? O corpo é uma capa, né? Que não é no cérebro. Agora está interligado, né? Se acontecer algo no corpo físico, a gente sente. Você viu o que aconteceu comigo. A dor de dente, ela desestabilizou a minha pressão, né? Eu fiquei com a pressão desequilibrada. Pela uma dor de dente, tá? Uma dor de dente. Então mexeu até também com o meu sono, tá? Eu agora que eu tô vindo dormindo
mais tranquilo, tá, pessoal? Você vê o. Então, porque está interligado, então mexe com a nosso campo mental, o campo emocional, né? Não mexeu muito com minha conexão com Deus, porque eu tava trabalhando, né? Vocês veem aqui que a gente estava estudando. Não mexeu muito, mas mexeu com o meu campo emocional, né? Com o meu campo mental, né? A dor ficou incomodando, eu perdendo muito sono, sem dormir direito, né? Só tirando cochilo assim de 1 hora de relógio por causa da dor do dente, né, pessoal? Então, causou um desequilíbrio aí, tá? E eu precisei dar uma parada, foi esses tempos aí que eu parei para me recuperar, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês vão ter que me aguentar aqui por alguns tempos. Então, esse cidadão, ele precisa entender isso, tá? Porque é ensinado uma coisa, ele não sabe ainda o que é. Eu vi ontem falando, e falando muita besteira, tá, pessoal? Então, tá passando um conhecimento, tá? Espiritual distorcido. Tanto esses psicanalistas, psicólogos, né? Alguns terapeutas, alguns pastores, líderes, né? Estão passando esses conhecimentos distorcidos. E o que acontece, irmão Samuel, quando a gente recebe esse conhecimento distorcido? Você começa a vibrar no erro, no engano, e começa a afetar você, tanto nesses campos, começa a afetar a sua conexão com o Criador, né, com o eu superior, com a sua fonte divina, começa a afetar o seu campo mental, o seu campo emocional, que é a sua alma, tá? O psicanalista precisa aprender isso, tá? É porque em cada contexto, foi por isso que ele falou, eu vi ontem ele falando, que dizendo que não, esses termos da Bíblia a gente não usa, porque esse negócio tem negócio de religioso. Os apóstolos escreveram coisas religiosas, foi. Entende, pessoal? Ele não sabe o que está falando, pessoal. Você percebe logo que a pessoa não sabe o que está falando. Mas é isso. Então, a nossa mente, nosso campo emocional também, tá? E o nosso corpo físico, tá? Que a gente usa aqui nessa realidade, tá? O corpo físico, ele faz um parâmetro entre esses duas camadas aí, tanto mental, emocional e espiritual. Então, o que é a nossa alma, tá, pessoal? É onde tem as emoções, tem os pensamentos, onde vai gerando essa energia intrínseca, tá? Que a gente não percebe, mas a gente está gerando, tá? Tem que ter humildade, tá, pessoal? Essas pessoas para ouvir, aprender. Tá aqui meu vídeo aqui, ó. Eu ensinando vários desses contextos aqui, tá? E tem muitos falando essas bobagens. Então, a gente falou, né, no vídeo anterior, né, de ontem, foi o que é o conhecimento espiritual distorcido. Então, o que é que a gente viu aí, lá na primeira parte, o que é esse conhecimento? Ele diz que o conhecimento espirituais distorcidos são visões, crenças. Então, aonde estão essas visões, essas crenças? Está nesse campo aí, campo mental, que é chamado de um campo mental, que ele envolve tanto o campo emocional como o campo da mente. Então, as visões das pessoas, as crenças das pessoas estão nesse campo aí, que é a alma da pessoa, tá? E ele fala, e prática que se afasta do princípio das verdades espirituais. Então, o que é que, por isso que a Matrix, ele querem estar usando os falsos profetas, principalmente no meio religioso, né?
para passar conhecimento distorcido, informações distorcidas, para que você não se afaste do princípio da verdades espirituais. É essa a intenção dele, nos afastar da verdade, tá? É a gente nos afastar da verdade. Então, a gente vai se afastar do nosso eu interior, da nossa essência divina. Então, quando a gente está afastado dessa essência divina que está na gente, o que é que acontece? A gente está afastado de Deus. Muita gente, os religiosos pensam que ele está afastado de Deus quando ele sai lá do templo lá físico lá. Ele saiu de lá da igreja. Não, irmão, eu estou afastado de Deus, eu saí lá da igreja. Essas pessoas não entendem, tá, pessoal? E eu venho aqui falando sobre isso para tirar essas ignorâncias, tá, espirituais da mente da pessoa. Porque você acha que você vai encontrar Deus aonde, pessoal? É uma pergunta, tá? Por que você não faz essa pergunta minha aqui, pessoal? Aonde é que eu vou encontrar Deus, irmão? Todo mundo diz que Deus está em algum lugar dele lá. Pensa, pessoal, você tem que pensar nessas coisas. Não é fazendo como a boiada, tem que ir para a igreja, a boiada está falando e vocês têm que ir atrás, não, pessoal. Isso significa que vocês ainda estão no sono ainda espiritual, tá? Aí ele fala, muitas vezes resultando em confusão, desarmonia. Então, muitas vezes, esses quer afastar você do princípio da verdade espiritual de Deus, né? Para você ficar em confusão, em desarmonia e afastar do seu propósito original. Então, se afastar daquilo que você veio fazer aqui. Você só está aqui, tá, pessoal? Por causa desse propósito. Deus está mantendo o seu corpo físico, está mantendo você aqui por causa desse propósito aqui, que ele está mantendo você aqui. Entende? Então, quando ele quer fazer isso, então, essa é a intenção desses espíritos, tá? Esses falsos profetas passando essa, como é que se diz? Esses conhecimento distorcido. Ele traz o conhecimento, ele usa a Bíblia. Você vê os falsos profetas, ele usa a Bíblia, mas ele distorce. Esse é o problema, tá? Não fala totalmente. É por isso que aqui eu não distorço nada, tá, pessoal? Eu tô sempre trazendo, às vezes até duro, tá? Algumas coisas que eu falo aqui não é fácil de engolir, não, tá, pessoal? Eu entendo se a pessoa não, de primeira, não ficar ouvindo o meu vídeo. Eu entendo isso, tá? Porque não é fácil, mas é a verdade, pessoal. Ou você vai aceitar a verdade ou a mentira. Não existe outra. A gente está nessa dualidade aqui, verdade e mentira. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, podendo seguir um estado de ignorância. Então, se a pessoa segue ali naquele estado de ignorância, desequilíbrio energético, então, orgulho espiritual, né, que muitos pastores entram, ou até mesmo manipulação de entidade enganadora. Então, você vai ficar propenso a essas entidades, esses espíritos de baixa vibração, enganar você. Primeiro vai ser você, tá? Que vai ser enganado por esse espírito e depois vai enganar as outras pessoas. Então, vai causar um problema muito grande, tanto para você quanto para as outras pessoas. Ele fala, essas distorções podem se manifestar como medo excessivo, autoritarismo, regras não bíblicas, então estabelecendo, né, superficialidade na fé ou interpretação distorcida das escrituras. Então, a gente viu aqui que essa manifestação, cada uma delas, não foi? Ontem eu falei cada uma delas aqui sobre essas manifestação dessa distorção.
que são aquela pessoa que está naquele estado de consciência, ele está se alimentando desses conhecimentos distorcidos, então ele começa a vibrar ali. Por quê? Porque é isso que é o campo, tá? A gente para mudar uma pessoa, não preciso lá mexer no cérebro físico dela. Então, o que é que eu faço para mudar vocês aqui? Eu estou usando a palavra, porque a palavra entra no seu campo, tá? Mental, e aí começa a gerar uma emoção, começa a gerar um comportamento. Então, por isso que o campo mental ele é maleável, ele pode mudar de acordo com o que você está ouvindo, recebendo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, o que é que a gente está se alimentando. Estou dizendo o nosso espírito, tá? O que é que seu espírito está se alimentando? De porcaria? Você vê que a gente fisicamente come porcaria aqui, a gente passa mal. Agora, espiritualmente também. O que é que você está comendo? O que é que você está ouvindo de música? Nossa, eu ouvi uma música ontem maravilhosa, tá, pessoal? Chega aquela música, viajava, trazia assim uns bons sentimentos. Então, o que é que você está ouvindo de música? O que é que você está se alimentando a sua visão? O que é que você está vendo aí no nas redes sociais, na filme, notícia? O que é que você está colocando para dentro desse seu campo mental, que faz parte tanto mental como emocional, que é a nossa alma. Então, o que é que você está alimentando a sua alma? É isso que você tem que olhar, tá, pessoal? Se você está recebendo conhecimento distorcido, você vai começar a vibrar. Ah, tem como eu não vibrar, irmãos? Não existe isso, tá? Vocês aqui do meu canal só estão vibrando no que eu estou falando aqui. Por quê? Porque vocês estão assiduamente recebendo essa informação. Então você começa a vibrar na verdade. Você começa a sentir a verdade, você começa a se alegrar. Então você muda, você acorda mais feliz, você acorda. Então, teve pessoas aqui, pessoal, que disse que, nossa, ela disse, nunca acordou tão com energia, tão feliz aqui. Pessoas aqui do meu canal. Por causa da frequência da verdade que eu estou passando, pessoal. Está entrando no seu campo. Agora, se eu sou um falso profeta, né? Como os outros aí estão ensinando vocês errado, mentindo por causa de dinheiro. Eu minto para vocês porque eu quero dinheiro, eu quero, não, eu vou enganar aqui, eu vou fazer isso aqui, porque aí eu vou querer dinheiro, tá? Aí eu vou, aí eu conserto todo o meu dente agora se eu tiver esse dinheiro aí, se eu conseguir essa meta aqui. Já pensou se eu faço isso? Então, qual a conhecimento que eu estaria passando para vocês? Qual é a frequência que eu estaria passando para vocês? E qual é a vibração que você estaria? É por isso que vocês, tá? Vocês refletem o que os seus líderes espirituais, né? Tanto terapêuticos e espirituais, está passando para você. A gente é assim, pessoal. A gente é influenciado, nosso campo mental, de acordo com ele estiver aberto, recebendo a informação, a gente começa a vibrar naquilo ali. Tem como evitar isso, irmão? É isso que a gente está discutindo aqui. Parou aqui, né? Na segunda parte. Deixa eu vamos ver aqui. Aqui, a segunda parte, pessoal. Vamos começar hoje a segunda parte, porque a gente falou sobre aquelas coisas, né? E a gente parou aqui. Segundo, né? E como podemos proteger desse conhecimento distorcido? Então, ele fala, segundo, buscar discernimento, que é a busca de ouvir a intuição e o espírito da verdade. Então, a gente precisa nos alinhar à frequência desse espírito da verdade. Ouvir a nossa intuição. Ele vai criar, ele vai tocando o nosso coração, ele vai falando a vocês.
Teve gente aqui, tá, pessoal, que me confessou, tá? Que ela sentiu, ouviu na intuição dela, no coração dela, que eu estava falando a verdade. Por mais que o ensinamento que eu estava trazendo era totalmente diferente do que ela estava ouvindo pelo líder dela, né? Pelo pastor. Ela disse: Nossa, isso está muito, muito diferente do que eu tenho ouvido. Mas ela sentia a intuição dela falar com ela, dizendo: Ele está dizendo a verdade, ele está falando a verdade. Então, tocava o coração dela, ela disse que acelerava e tudo, quando ouvia a frequência, o tom da minha voz, pessoal. É essa intuição, é esse espírito. Existe um espírito, tá? Então, existe um espírito aqui que está guiando aqui, tá, pessoal? Esse trabalho aqui é um trabalho do espírito de intuição. Todo meus vídeos aqui é o espírito de intuição, pessoal. Tá? Eu tenho alguns estudos, tomei psicologia, psicanálise, né? Estudei aí a Bíblia em vários grupos, contexto religioso, mas eu uso tudo isso, mas segundo a intuição vai me guiando, pessoal. Se a intuição ainda não me guiou, tá tudo certo. Eu espero ele ir me guiando, orientando cada situação. Tá? Por isso que eu aconselho vocês, tá? Tem muitos aqui a agradecer a vocês novo que se inscreveram aí no meu canal. Obrigado, tá? É vocês se inscreverem porque vocês vão estudando aí comigo, vão pegando esse entendimento, esse espírito, tá, pessoal? E você vê o que eu passo aqui, nossa, o que tinha pessoas com o campo mental, o campo emocional dela, pessoal, totalmente desequilibrado, as pessoas totalmente confusas, coisas religiosas na cabeça, trazendo confusão para essas pessoas. Nossa, pessoal, chegou aqui no meu canal, se equilibrar, tá, pessoal? As pessoas isso estava mexendo com o emocional, aquilo no campo mental, coisas que ouviram aí desses líderes, desses pastores, tá? Que não estão de acordo com a espiritualidade, então mexendo com essas pessoas. Chegaram muitos aqui assim, tá? Aí ele fala, e orar, orar pedindo, pois, discernimento espiritual, para compreender e diferenciar a verdade das distorções. Então, a gente orar, entrar numa frequência, né? Para que esse espírito da verdade ele vá nos guiando na verdade. Por quê, pessoal? Aqui, agora, tem essa composição que é o quê? A gente sabemos, né, da história de Adão e Eva, então entrou aqui a distorção, entrou o engano, que é o quê? Verdade e mentira. Então, a gente está nessa dualidade aqui. Então, e aí, irmão Sombra, como é que a gente agora acha a verdade nessa confusão toda? Existe a verdade. Se tem a mentira, tem que ter a verdade. Então, é esse espírito. Então, a gente precisa orar, meditar, entrar numa frequência boa, tá? Para que o conhecimento tá aí. Todo mundo tá passando. Os falsos profetas, distorcidos, mas tem gente da verdade passando conhecimento. E para que você entre nessa frequência em achar aquilo realmente o que a espiritualidade quer como verdade. É isso, pessoal, porque o inimigo ele já fez isso mesmo para que você não encontrasse a verdade, para você não crescer, para você não evoluir, porque ele sabe que só é com a verdade que você evolui espiritualmente. Por isso que ele embaralhou tudo aqui, por isso essas religiões, essas confusões aqui, na realidade que a gente está. Mas a gente está aqui. E agora, o que é que a gente faz? É o que eu estou fazendo aqui. Tirando nuvem negra de muitas pessoas aqui, tá, pessoal? Teve pessoas aqui que ficaram me agradecendo. Nossa, obrigado. Obrigado, e tal, não sei o quê. Esse é meu trabalho, meu estudo aqui, tirar nuvem negra para que você sirva ao Deus verdadeiramente, o Deus vivo.
sem dogma, sem se prender a nada, tá livre para expressar sua espiritualidade, tá? Se sentindo mais leve. É isso que eu quero que vocês sintam, tá? Como eu sinto também, tá? Por isso que a minha maneira aqui de espiritualidade é diferente, tá? Aí, segunda parte. Terceiro, examine os frutos. Então, você tem que examinar os frutos daqueles que estão dizendo que estão trazendo a verdade. Por quê? Alguém vai dizer que está trazendo mentira? Olha aí, todos os grupos religiosos. Todos vão dizer que estão dizendo a verdade. Mas e aí? É todo mundo que está trazendo a verdade mesmo? É isso. Então, é pelos frutos, examinar os frutos, né? Que é analisar o resultado, a qualidade das mensagens e práticas recebidas para verificar se são verdadeiramente construtiva e está alinhada com o bem. Então, você examinar o fruto é você examinar aquilo que a pessoa está falando, tá? Está de acordo com o que ela está praticando, a espiritualidade dela. Então, verificar se aquilo verdadeiramente é construtivo, vai trazer bem, a evolução para seu espírito. E está alinhada com o bem. Então, coisas que não estão alinhadas com o bem, frequência que não estão alinhadas com o bem, não está alinhada com os seres evoluídos, com a espiritualidade evoluída. Não está alinhada com Deus. Tudo que está trazendo mal à pessoa, tá? Por isso que eu agradeço aqui, tá? Meus vídeos aqui, vocês se sentem bem. Eu vejo aqui muito falando que agradecendo se sente bem. Por quê? Isso significa que está passando uma frequência boa, né? Pelo menos você não entendeu tudo, mas pelo menos você ali se sentiu bem, trouxe um entendimento, a frequência da minha voz, você começou a se alegrar mais, estava meio cabisbaixo, meio triste, já começou a... Então, pelo menos a frequência está trazendo boa, tá? Tanto a frequência como o conhecimento. Eu estou aqui trazendo para vocês se levantar. Quem que se vai se levantar? A sua consciência. Porque as verdades que eu estou passando aqui é para levantar a sua consciência. Tá? Diante de Deus, você aumentar a sua conexão com o Criador, tá? Teve muitas pessoas aqui, tá, pessoal? Ela estava sem aquele relacionamento assim com o Criador dela, não orava mais, tá? Não meditava, não queria mais, como é que se diz? Ter uma vida assim espiritual, sabe? Aquela vida reservada espiritual. Teve muitas pessoas que me confessou isso. E quando ela começou aqui a estudar aqui comigo, né, pessoal? A ouvir os meus vídeos aqui, nossa, ela disse que aumentou o vigor dela, a busca por ela entendendo o que é a busca pela espiritualidade dela, tá? Então eu agradeço muito, tá? Continue, tá, pessoal? Obrigado aí, vocês. Isso é para ajudar vocês, tá? Vocês todos que estão se conectando aqui, pessoal, vocês são meus irmãos espirituais, tá? E eu preciso ajudar vocês naquilo que vocês precisam, tá? Espero que vocês me ajudem também, tá? Na minha dificuldade também. Então, vocês estão na dificuldade espiritual, não estão? Eu estou aqui como um irmão espiritual mais velho, né? A espiritualidade me usando para ajudar vocês. É isso. Todos vocês que se conectam a mim aí, está se inscrevendo. Vocês são meus irmãos espirituais. Vocês não sabem, tá? Tem muitas pessoas ainda que não sabem disso, tá? Mas inconscientemente ela sente algo. O que mais, pessoal? Quarto, manter a humildade. Então, para a gente se proteger desses conhecimentos distorcidos, pessoal, a gente tem que manter a humildade. Por mais que a gente saiba
alguma coisinha, tá? Porque o que eu sei aqui é pouquíssimo, tá, pessoal? Nossa, eu tenho até vergonha, tá, pessoal? Em relação à sabedoria dos seres evoluídos, tá? Mas é o pouquinho que eu conquistei, eu tenho, né? A espiritualidade abriu meu entendimento, aonde eu me dediquei, é esse pouquinho que está ajudando as outras pessoas que às vezes não tem nada, tá? Entende? Mas o que é que a gente tem que manter? Manter a humildade, tá? Eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre isso, o que é a humildade espiritual. Tá aqui no meu canal aí. Eu não sei se o YouTube se retou aí, né? Mandou embora aí, tá? Procure aí. Se você não achar, a gente vai gravar outro vídeo aqui. Se eu tiver por aqui ainda, se Deus permitir que eu esteja aqui nesse corpo ainda, tá? Nessa dimensão. Tá certo? Então, manter a humildade, que ele fala que é o quê? Que é estar aberto à aprendizagem e reconhecer que a jornada espiritual é contínua. É contínua. Como é que se diz? É, é, contínua, mantendo o orgulho, é, o espiritual que fecha a porta para novos ensinamentos. Então, a gente tem que manter essa humildade, né, pessoal? Porque ele fala que a gente é quando a gente está aberto a aprendizado. Então, quando você diz, não, eu já sei de tudo, eu já sei de isso fecha a porta, né? Você não está sendo humilde para absorver mais conhecimento, tá? Observar. Então, a gente está aqui na nossa aprendizagem, a gente está observando, a gente é como um aprendiz aqui. Cada conhecimento, cada coisa. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o conhecimento, se ele está trazendo distorcido, se ele tem verdade, se ele tem. A gente tem que fazer esse exame. Tem que examinar. É por isso que Cristo falou para examinar as escrituras e conhecer nela o poder de Deus. Então a gente tem que examinar, porque é dela que de mim testifica. Então, você quer saber sobre Cristo? Testificar sobre Cristo é nas escrituras. Então você tem que examinar. Entende? Então, a humildade é quando você tem no espírito, é quando você não está aberto, não está fechado para a aprendizagem. Reconhecer que a sua jornada é contínua, né? Dando, não, como é que se diz? É contínua e não deixando-se levar pelo orgulho espiritual que fecha a porta das pessoas para os novos ensinamentos. Então, fecha você fecha o chakra, fecha tudo. Por isso que essa frequência da humildade é importante para manter os chakras equilibrados, a gente aprendendo, tá? Agora, a gente tá numa aprendizagem, a gente tem que ver aquilo que é bom. Opa, isso aqui é bom, isso aqui serve para o meu bem, para o meu crescimento. Então, a gente agrega isso ao nosso campo mental, à nossa alma. É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Não é dizer, não, já sei. Olha aí, pessoal, será que esse cidadão mesmo que eu vi aí, que ele disse que era psicanalista, mas ele está equivocado, ensinando errado. Será que ele vai ter humildade de querer estar aberto a ouvir, aprender o que eu estou falando? Um rapaz aqui da periferia, porque quando vocês me olham com esses rótulos aqui. Mas eu sou uma consciência. Tem até espiritualista assim, tá, pessoal? Vocês estão dormindo. Se vocês estão olhando a pessoa pelo rótulo, vocês estão comprando gato por lebre, né? Porque você compra pelo vidro bonito, aí depois dentro tem lá uma bagaceira. Entende?
Então, isso, a gente tem que trabalhar isso na gente, tá, pessoal? Isso acontece. Então, será que ele vai ter humildade de chegar e querer aprender isso comigo? Com um jovem aqui da periferia, ele dizendo que eu sou psicanalista, eu estudei, o cara todo lá falando no, no podcast lá, todo se gabando. Será que esse cara vai ter humildade? Entende? Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo vocês. Quando vocês aqui me olham pelo rótulo aqui, tá? Sou aqui um jovem negro de uma periferia, tá falando aqui, tá? Alguns não dão crédito por causa disso, tá? Eu sei muito bem disso, tá? É o jogo que existe aqui nessa realidade, tá? Até espiritualista é a mesma coisa, tá? Está ainda influenciado por essas coisas, por essa dimensão aqui. Ele não está vendo a pessoa como uma consciência. Por isso que eu já falei aqui em vídeo, eu não vejo vocês como é que se diz? Se você é negro, se você é gordo, se você, né? Eu até vi uma EQM aí que a mulher, ela sofreu EQM para ela aprender, né? Porque ela tinha preconceito contra gordo, contra negro, contra pessoa que era pobre. Então, a espiritualidade fez ela passar pelo aconteceu um EQM para ela aprender agora. Ela tem uma visão do ser humano como uma consciência, não pela capa, pela questão sociais, pela cor, ela não tem que olhar isso na pessoa. Você tem que olhar a pessoa como uma consciência. Eu sei disso aqui. Vocês ainda estão aprendendo sobre isso, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão aprender sobre isso, tá? Sobre essa humildade de você ver o ser humano não aqui como a capa, tá? Mas eu sei, porque vocês aprendem isso nesses grupos religiosos, tá? Posições, coisas aqui dessas realidades, tá? Então, vocês estão, a sua visão, seu campo mental, estão afetados por essas coisas aqui sociais. Se você é negro, se você é branco, tá? Você sabe que aqui na sociedade, aquele que tem dinheiro, tem uns olhos mais claros, ele é bem mais tratado do que o outro. Não é uma coisa que eu estou falando que isso é uma utopia, não. Isso está acontecendo na realidade, nessa realidade aqui que a gente vive, tá? Porque é isso, é de acordo com a Matrix preparou aí, tá? Então, a gente sabe, eu sei disso, tá, pessoal? Eu sei disso. Quando vocês aqui vê, eu aqui sou de uma periferia, um jovem negro falando de espiritualidade. Eu sei que muitos não dão crédito, tá? Muitos acham que esse daí ficou louco aí. Esse ficou louco. Mas isso faz parte do jogo, tá, pessoal? Isso faz parte do jogo, eu entrar nesse jogo, tá? Tem pessoas que estão no meu canal ainda tem a visão assim, tá? De mim. Mas é isso, porque eles estão aprendendo. A gente está aprendendo e precisa dessa humildade, tá? Porque a gente está nessa jornada espiritual. Quem é que está nessa jornada? Quem é que veio para essa jornada espiritual? A sua consciência. Então, quem está aqui experimentando as coisas é a sua consciência, está nessa jornada, né? E ele disse, é contínua, então, a sua jornada espiritual é contínua, você está sempre aprendendo, né? Que não podemos nos deixar levar pelo orgulho espiritual. Então, não podemos entrar nessa frequência do orgulho, né? Que atinge muitos líderes religiosos, não só religiosos, mas de várias classes aí, que fecha a porta para um novo ensinamento. Então, fecha a porta para um novo ensinamento, tá, pessoal? E isso é muito ruim, tá, pessoal? Porque você tem que manter essa humildade, tá? Para que você receba novo ensinamento. Eu estou sempre
ouvindo, tá, pessoal? Estou sempre escutando, estou sempre querendo aprender com vocês, com as outras pessoas. Estou sempre querendo ouvir, aprender, tá? Porque eu estou aqui também na aprendizagem. Eu estou aqui agora me colocando para a espiritualidade como ensinamento, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo. O meu erro, com minhas dificuldades, eu estou aprendendo. Tá? Esse dia que eu venho gravando de lá para cá, nossa, eu tive um crescimento muito grande, tá, pessoal? É isso, a gente está aprendendo, então. Você aprende comigo, eu estou aprendendo com a espiritualidade e a gente vai aprendendo junto. Cada situação leva para contribuir a gente para um crescimento da nossa consciência, tá? E a gente precisa manter a humildade. Então, se você já está na frequência da humildade, então mantenha. Se você não tem humildade, trabalhe para entrar nessa frequência de humildade, tá? O que mais, pessoal? Quinto, cultivar o amor cultivar o amor e a compaixão. Então, a gente precisa, né, pessoal, para a gente entrar numa frequência mais, como é que se diz? Elevada, né, pessoal? A gente precisa entrar nessa vibração aqui do amor, tá, pessoal? Se por amor, principalmente o amor incondicional e compaixão pelas outras pessoas, porque esse é o nosso propósito original, a gente vibrar nesse amor, fazer bem ao próximo. É o que a humanidade se desviou do propósito original dela. E o que é que Cristo veio fazer? Veio trazer a gente para essa frequência, para que a gente entrasse nesse propósito original do primeiro Adão, do Filho de Deus, né? A gente se torne um filho de Deus e comece a vibrar no amor e na compaixão. A gente volte para esse propósito. É o que a maioria, tá? Você vê que até, pessoal, os religiosos estão tendo dificuldade em entrar nessa vibração aqui, tá, pessoal? É isso, porque precisa da verdadeira conexão, do verdadeiro conhecimento, não entrar num conhecimento distorcido. Então, para a gente se proteger desse conhecimento distorcido, a gente precisa estar cultivando esse amor e essa compaixão, essa vibração, para que essas influências negativas a gente perceba logo, epa, não, aí tem coisa errada, não, isso aí não é de acordo com a espiritualidade. E a gente não deixa entrar no nosso campo, campo, né? Não é no cérebro, não, é no campo mental. Não deixe esses conhecimentos distorcidos entrar, porque se ele entrar, começar você vibrar nesse conhecimento distorcido, você vai começar a vibrar no erro, no engano, tá? E está propenso para que os espíritos enganadores comecem a usar você para enganar as outras pessoas. É isso que acontece com esses líderes aí, tá, pessoal? Os líderes de vários grupos religiosos. É isso que está acontecendo. Surrateiramente, muitos estão descendo a ladeira de patinete sem freio. Então, estão descendo e se arrebentando lá embaixo. Porque quanto mais você sobe a ladeira, tá? Se você vai descer sem freio, você vai bater lá, você vai se arrebentar, maior vai ser o tombo lá, a queda, tá? Então, muito cuidado nessa hora, mantendo a humildade, cultivando o amor, as frequências boas, tá? Para que você se proteja desses conhecimentos distorcidos. É a nossa proteção, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Irmão Samuel, não, o que é que eu posso fazer? É isso que você tem que fazer. É o que eu estou ensinando aqui as pessoas a sempre equilibrar, sempre manter uma frequência ótima, tá? É o que a gente tem que fazer aqui, não tem o que fazer.
Porque a dualidade está aqui, pessoal. Verdade e mentira existe aí, tá? Mas se existe mentira, também existe verdade. Então, procure a verdade. Seja sincero com você. Observe, seja sincero, seja honesto. Não minta. Entre numa frequência boa para que o Espírito de Deus comece a guiar você para encontrar pessoas da verdade. Não encontrar pessoas de engano, de mentira. Por quê? As pessoas são atraídas, às vezes, por esses falsos pastores, falsos líderes, porque elas estão vibrando no engano também, pessoal. Então, comece a vibrar na verdade. Então, a verdade vai ser atraída para você. É isso que é os fala como é a lei da atração. Então, é isso, tá? Se você estiver vibrando no engano, querer, por dinheiro, querer, não sei o que, isso tá no seu campo mental, você vai ser atraído por os falsos profetas, tá? Eles vão guiar você. Não vai ser pessoas da verdade que vai guiar você, tá? Então, quinto, né? Cultiva o amor e a compaixão, que é o quê? Que é trabalhar as nossas qualidades, né? Virtude, né? Que a gente tem, fundamentais para a nossa jornada espirituais e para nos manter conectado com o divino. Então, esse amor, essa compaixão, ele mantém a gente conectado com o divino. Então, com a nossa essência espiritual, o nosso eu superior. Então, quando a gente está cultivando, amando ao próximo, tendo compaixão, a gente está entrando numa frequência boa. Então, a gente está cultivando, né? Estamos mantendo a frequência da conexão com o Criador. Tá? É assim que mantém. Não tem o que fazer. Irmão Samuel, não tem o que fazer, pessoal. Essa é a verdade que a gente tem que aceitar, tá? Porque ele diz que quando a gente começa a trabalhar as nossas virtudes, qualidade da nossa alma, né? Que é fundamental nessa jornada da consciência aqui espiritual, é fundamental você trabalhar isso. Não tem. Não, eu sou espiritual, mas eu não vou trabalhar. Não existe isso, tá, pessoal? Você tem que trabalhar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. E trabalhar até o seu físico para ajudar você nessa conexão. Para você se manter conectado com o divino, com a sua espiritualidade, com a sua essência divina. Tá? É isso, pessoal. É isso que é se conectar com Deus. Tá? Mas olha o conhecimento que é passado aí. Para você se conectar com Deus, você tem que ir para um templo religioso aí qualquer. Você tem que estar em um templo. Tá? Então, e essas pessoas usam a Bíblia, tá? Porque ela não sabe o que é que os apóstolos estavam falando ali, a igreja que o apóstolo estava falando. Eles não sabem que igreja é aquela igreja espiritual de Cristo, tá? Eles estão pensando que essa igreja é o templo. Então, tem muita confusão. Então, isso é um conhecimento distorcido. Porque dizer que você vai entrar em conexão com Deus em um templo lá religioso que eles fizeram lá. Tá? Mais um engano, né, pessoal? Aí, vamos começar aqui a parte da Bíblia, né, pessoal? Então, será que a Bíblia fala sobre esse conhecimento espiritual distorcido? Será que a Bíblia fala, pessoal? Será que os apóstolos nos advertiram, os irmãos? Cristo nos advertiram do engano? O que é que aconteceu? Será que a Bíblia fala sobre isso? Sobre esse conhecimento que ele é passado distorcidamente? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano
não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Então, é claro, né, pessoal? Não sei por que essas pessoas distorcem a Bíblia. Então, olha o que ele fala aqui em Salmista 101, versículo 7. O que usa de engano, então, pessoas que estão usando engano, né? Não ficará dentro da minha casa. Mas, irmão Samuel, a casa de Deus, aonde está a casa de Deus? Então, você, seu espírito, né? Sua consciência não vai estar conectada à verdadeira igreja espiritual. Tá? Você pode estar em um templo. É como muitos religiosos têm o templo dele e eles estão usando de engano. Ô, irmão, você entende que o templo não tem nada a ver com a casa de Deus, com a igreja de Deus, pessoal? Essa é a prova que o salmista está trazendo. Então, porque quem usa de engano não ficará dentro da minha casa. Então, Deus falou isso, não ficará. Então, mas como é que os enganadores eles têm um tempo aí dizendo que é a casa de Deus? Por que eles estão lá? Entende, pessoal? Que está falando de uma igreja espiritual. Então, essas pessoas que andam enganando, mentindo, tá? Trazendo engano, ela não está conectada à verdadeira igreja, à igreja de Cristo, que é a casa de Deus. Elas não estão conectadas. Mas elas estão em um templo, elas estão em algum lugar, estão se reunindo em algum lugar aí, né? Qualquer buraco aí que eu não sei, tá? Então, aí ele fala: o que profere mentira não estará firme perante meus olhos. Então, aquele que está falando mentira, pessoal, está trazendo, proferindo mentira, ele não vai estar não vai estar de pé perante aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, ele pode estar até aí, ó, é um líder, é um pastor, tal, mas ele está proferindo mentira, aquele dali não está em pé diante de Deus, espiritualmente. E os seres espirituais, eles sabem quem está de pé, quem está caído, quem é da verdade, quem é do engano. Eles conhecem tudo, tá? Os espíritos de baixa vibração também, tá? Eles estão vendo. Aqueles que é sinceramente da verdade mesmo, tá? Porque aqui nessa realidade ainda tem a máscara, a hipocrisia, né? Que coloca a hipocrisia e as pessoas não percebem que aquela pessoa está enganando várias pessoas. É o que está acontecendo aí. Mas Deus sabe quem é que quem está proferindo mentira, não vai estar em pé, né, firme, perante aos olhos do Senhor. Não vai estar conectada à igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é a casa de Deus. Você não vai estar ligado ao corpo espiritual. Ah, mas eu estou ligado ao corpo aqui da igreja ali do fulano. Você pode estar em qualquer casa aí, tá? O negócio seu é você estar conectado espiritualmente. Tá? Entende, pessoal? Entende que não tem nada a ver? É isso que eu queria trazer. Então, o que mais? Segundo, 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Então, pessoal, você vê que os apóstolos ele trazia a nossa consciência, né? Para a gente deixar toda a malícia, não pode haver malícia no meio daquele que é de Deus, porque senão você não vai ficar na casa. Todo engano, então, por quê? Senão você não ficará dentro da casa de Deus, espiritual. Então, por isso você tem que tirar. Fingimento, então, fingir, colocar máscara, né? Inveja
e todas as murmurações. Então a gente não pode vibrar aí, porque senão se você estiver trazendo engano, você está falando aí, tá? Qualquer um aí, tá? Que disse espiritual está trazendo engano, você não está conectado à verdadeira igreja espiritual. Você está proferindo mentira, você não está perante Deus, aos olhos de Deus, em pé. Você está caído. É claro, né, pessoal? Eu tenho que trazer isso aqui, tá? Porque para que o conhecimento do engano, tá, pessoal? Ele seja conhecido, tá? Vocês agora vão fazer uma análise aí, tá? As pessoas que vocês estão ouvindo, você vai fazer a sua análise, tá? Você vai analisar, vai pedir a espiritualidade, se é da verdade ou não, é você que tem que fazer. Mas eu tenho que trazer isso aqui na sua consciência. O que mais, pessoal? Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Então, pessoal, a gente não pode nos enganar, né? Com palavras vãs, palavras soltas, palavras à toa, tá? Porque essas coisas vêm a ira de Deus, tá, pessoal? Sobre aqueles filhos que estão na frequência de quê? Da desobediência. Então, são filhos, pessoas que estão em desobediência ao que Deus realmente quer que as pessoas façam. Não vos engane, Deus não vai levar você por inocente, tá? Então, se coloque na posição daquele filho obediente, tá? Mesmo que esteja passando uma dificuldade, no sofrimento, mantenha firme, porque Deus vai lhe abençoar, vai lhe coroar grandemente, tá? Não podemos entrar para mentira, para entrar por engano, né? Porque senão a gente vai ser desconectado do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, tá? A gente vai ser desconectado. Entende, pessoal? O que mais? Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, por que ele estava falando isso? Por causa dos fariseus, falso profeta, né? Então ele estava respondendo às pessoas, tenha cautela, que ninguém vos engane por alguma palavra. Não deixe ninguém lhe enganar, porque você vai sair da conexão, tá? Isso entra no seu campo mental, que é na sua alma, e isso pode trazer engano a você e você se desviar da verdade, tá? Por isso que você tem que ser sincero com você, tá, pessoal? Isso aqui é um ato de tomar consciência, ser sincero com você, tá? Eu sei que não é fácil, tá? Como é que se diz? A dificuldade que a gente encontra, mas a gente tem que manter. Não ceder por nada, por dinheiro, por coisa. A gente manter firme a nossa convicção da verdade, em sempre fazer o bem. Não participar de coisas, às vezes até que vai fazer mal às outras pessoas. Não, isso vai fazer mal às pessoas. Não, eu estou aqui para fazer o bem às pessoas. Não me envolva nisso. Deixa as outras pessoas errarem por ela. Será que você vai ter consciência disso? Entende, pessoal? É consciência, tá? O que mais? 2 Coríntios 11, versículo 13. Vamos ler. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, pessoal, você vê que os apóstolos, tá? Ele enfrentou essa dificuldade desses falsos apóstolos, obreiro fraudulento. Ele estava se transfigurando nos apóstolos de Cristo.
mas ele verdadeiramente não era apóstolo de Cristo. Eles não foram chamados para aquela missão. Mas eles estavam falando que esses tais apóstolos são fraudulentos, obreiro fraudulento. Ele se transfigura em apóstolo de Cristo. Ia lá, né, como um bonzinho, né? Ai, irmão. Ai. E até hoje, tá, pessoal? Tem muitos desses aí, tá? Que estão levando as pessoas, enganando as pessoas, passando informações que não estão de acordo com que os apóstolos Cristo passou, tá? Tem muitos desses aí, tá? Agora mesmo, a apostasia tomou conta. O que tem de engano aí não tá de brincadeira. Então, por isso que às vezes muitas pessoas desacreditam, tá? Desacredita da verdade, tá, pessoal? Porque muito engano aí a pessoa fica perguntando, nossa, ô irmão Soma, e agora a verdade aí? Como é a gente não... A verdade, tá? Como é a gente conta a verdade? É isso que a gente tá falando. É você entrar numa frequência e deixar o espírito da verdade guiar. Porque se existe um espírito da mentira, existe um espírito da verdade, pessoal. Agora, é você que tem que se conectar a esse espírito. Entende? Para ele guiar você pela verdade, tá? Então, pessoal, agradecer a vocês. Vamos parar aqui, já 1 hora de relógio, tá? Amanhã eu vou gravar a terceira parte, né? Que ainda falta aqui muita coisa ainda aqui, né? Eu vou gravando terceira, se puder quarta, eu vou gravando quarta, tá, pessoal? A gente vai devagarzinho assim pra gente ir pegando as coisas, tá? Então, cada dia eu vou gravando uma pequena parte, tá? Gravei só um dia hoje, só um vídeo hoje, só um videozinho hoje, aí gravo amanhã mais um, tá? Então, vamos parar aqui para a terceira parte, vai ser amanhã, tá? Então, paramos aqui em 2 Coríntios, né? Marquei aqui. Vamos continuar amanhã sobre esses versículos, amanhã na terceira parte. Espero que vocês continuem acompanhando aí, tá? Essa saga aí, para vocês pegarem o entendimento sobre essas coisas, tá, pessoal? Que é importante, tá? Porque tem aumentado o engano, as distorções, as coisas, tá? Mas faz parte aqui dessa realidade, tá? Faz parte e o que é que a gente somos desperto verdadeiramente? A gente examinar, a gente estudar para a gente não ficar enganado como as outras pessoas, tá? É o que a gente tem que fazer. Então, agradecer a vocês, né? Obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, obrigado. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!